Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos e a gente vamos continuar aqui com a nossa programação da semana, conversando, debatendo, né? E falando de diversos temas de extrema relevância aí para a nossa sociedade e principalmente temas que interessam aqueles que lutam pela transformação da sociedade. E um desses temas, obviamente, que precisamos sempre conversar e também, né, combater é a CPI, né, do MST que está em curso, na qual a mesa de debates avalia que é uma perseguição ao movimento. E para falar sobre esse tema, convidei aqui o Geni, que para dar continuidade aqui aos nossos debates, acompanhamento dessa CPI. Então, antes da gente começar, Gini, por favor, fale um pouquinho aí de você. Tudo bem, então, boa tarde, é da alegria nossa de estar aqui hoje, nesse momento, falando sobre esse assunto. Eu sou Gênio Santos, sou da direção do MST do Estado do Ceará, né? Hoje me encontro aqui no assentamento Santana, no município de Monsenhor Tabosa, onde estamos, nesse momento, numa preparação muito importante para um festival junino que acontece daqui a pouco. Então, estamos vivendo esse momento importante no Brasil, um momento que exige da classe trabalhadora, do movimento como o MST, a capacidade de enfrentar mais um desses ataques, né, dessas violências contra os trabalhadores e contra o MST, que é a CPI. Não é algo novo para o nosso movimento, mas cada momento a conjuntura exige desafio diferente. Portanto, nós, enquanto MST, encaramos isso como um grande ataque ao nosso movimento, né, de tentar criminalizar, e estamos firmes, apostos, para que a gente possa realmente enfrentar mais essa CPI, com certeza, sair mais grande que quando estamos entrando. Iremos sair, com certeza, vitoriosos desse enfrentamento. Maravilha, é isso aí. E vamos aí para a primeira pergunta, Gini. Eu queria saber, assim, no meu entendimento, né, cada vez dia que passa, tá mais claro, né, inclusive com os convidados que a CPI convida, né, chama, que a CPI parece que já tá de algo aí de cartas marcadas, né? Na verdade, fica muito claro a CPI desde o seu início, que é uma CPI que tem por objetivo criminalizar o MST, uma CPI que não tem um objetivo claro, concreto, né? Então, os bolsonaristas que perderam a eleição, que não conseguem aceitar o resultado democrático eleitoral, então passam a atacar o MST para atacar o governo, né? E também criar um palco, né? Um palanque eleitoral, principalmente, para prestar conta com a sua base social. E fica muito claro a CPI desde o início, e você que acompanha, fica muito claro de que, na verdade, já existe um relatório pronto, né? E quando você vê os convidados que estão vindo para participar do debate, a forma em que os deputados, né, principalmente bolsonaristas, se coloca já criminalizando o MST muito antes de fazer um processo de investigação. Então, a CPI que nasce com o objetivo de investigar as ocupações realizadas pelo MST agora no ano de 2023, ela não tem foco, ela já entra para outros movimentos, já tenta colocar outros movimentos junto desse processo da CPI. Portanto, é uma CPI que não tem objeto concreto. O que tem é que os bolsonaristas, que não têm moral político, né, para puxar essa CPI, o que eles querem é criminalizar o MST, ao mesmo tempo bater no governo federal e desvirtuar os verdadeiros crimes que eles têm cometido nos últimos anos, né, principalmente agora do ataque que foi feito contra a democracia, da invasão dos três poderes no dia 8 de janeiro. Portanto, eles tentam desvirtuar e encontra no MST a possibilidade, né, de fazer esse enfrentamento para tentar criminalizar a nossa luta no Brasil. Portanto, é um momento importante. Nós estamos
no jogo, o MST está posicionado e nós iremos jogar com vocês até chegar ao final da CPI, como já mencionei no começo, iremos com certeza sair vitoriosos, porque a sociedade brasileira já entendeu o que está em jogo realmente na CPI. Maravilha. E, Genê, é, uma das coisas que chamou a atenção nesse último período aí da CPI, né, é os próprios, né, parlamentares invadindo, né, ocupações para intimidar as pessoas que estão lá. Eu gostaria que você comentasse um pouco desse método. Na verdade, é importante falar disso, porque aqueles que nos acusam de ser invasores, na verdade, nós não somos invasores. Né? O que a gente faz não é esbulho, não é uma invasão para se beneficiar, beneficiamento próprio da propriedade. O que a MST faz é uma ocupação. O MST ocupa a propriedade que não está cumprindo a função social para poder forçar o governo federal a tirar do papel aquilo que está na legislação brasileira, de fazer cumprir a legislação para fazer reforma agrária. Portanto, não é invasão, é uma ocupação, é uma manifestação, é uma denúncia para fazer cumprir a legislação. E o que eles têm feito, na verdade, não é de admirar que os bolsonaristas, que eles sim são invasores das terras indígenas, invasores das terras quilombolas, né, que estão junto com os madeireiros, estão junto com os garimpeiros, e agora, nessa ação que eles fizeram, essa diligência que eles fizeram em São Paulo, né, a primeira diligência que eles fizeram foi muito claro, a forma em que eles chegam nas casas das pessoas acampadas, que ali é a casa deles, aquele barraco é a morada das pessoas, chegando, invadindo as casas das pessoas. Você não pode entrar na casa de ninguém, né, sem ter um convite para entrar, sem ter uma aceitação, ou sem ter um mandado judicial que permita você a entrar. E o que nós vimos, né, inclusive pelo relator dessa CPI, foi invadir a casa dos trabalhadores, né, que hoje ainda vive acampado ali na região do Pontal do Paranapanema, inclusive em São Paulo, uma região onde é muito presente a questão da grilagem de terras. Então, nós estamos aproveitando a CPI também para denunciar os crimes do agro, os crimes dessa bancada ruralista que se armou nesse governo bolsonarista para atacar os pobres, principalmente aqueles e aquelas que lutam pela terra. Então, nós aproveitamos esse momento também para denunciar a forma que eles atacam os trabalhadores e a forma que eles têm feito, inclusive invadindo a privacidade, invadindo as casas das pessoas que moram nos acampamentos. Esperamos que outras diligências que devem ser feitas no Brasil não seja usado o mesmo método como foi agora em São Paulo, invadindo as casas das pessoas, e ter o mínimo de respeito por ninguém. Nem dialogar com as famílias foi dialogado. Não houve nenhum diálogo, você chegar e invadir as casas das pessoas, porque os barracos onde elas moram é as casas, é ali onde elas vivem, é ali onde elas constroem a sua vida, é ali onde elas constroem a sua família, né? E a gente exige o mínimo de respeito, algo que não tem tido por parte desses deputados bolsonaristas que tentam nos criminalizar, mas na verdade os criminosos são eles. Então o negócio é mais sério do que eu pensava, né? Porque nem mandado judicial eles tinham. Os caras foram chegar lá e vamos invadir e fica assim por isso mesmo? Pois é, na verdade, você vai acompanhar a CPI, você vai perceber que há deputados que acham que pode tudo, né? Que estão acima das leis, acima de qualquer arcabouço judicial. E não é assim as coisas. A gente sabe que existem regras no Brasil, existe legislação. Eu não posso chegar invadindo a casa de ninguém sem ter um convite para ir, sem ter uma autorização, sem fazer nada, sem ter um diálogo nenhum e sem ter nenhum mandato judicial expedido pela justiça para mim poder chegar e invadir a casa das pessoas. Né? Isso sim é invasão, como eles têm feito com as terras indígenas.
O que tem feito com os povos indígenas nesse país é algo inadmissível, inaceitável no processo de democracia que nós estamos vivendo, o que a gente tem presenciado, que esses, inclusive parte desses deputados que estão hoje na CPI, são financiados por esses garimpeiros, são financiados por esses madeireiros que invadem as terras dos povos indígenas, dos povos quilombolas, dos ribeirinhos. Portanto, eles não têm moral político para tentar enfrentar o MST, para dizer que o MST é invasor, para dizer que o MST é criminoso. Criminoso é eles. E nós estamos demonstrando isso na prática. Não tem, no decorrer da CPI está ficando claro, né, quem são eles, que eles são defensor dos armamentos, da violência, né, do trabalho escravo, algo inadmissível nesse país. Então é isso, a CPI está demonstrando, na verdade, a raiva de uma elite que não aceita a democracia, que não aceita ser derrotado nas urnas. Mas o povo brasileiro está assistindo e está vendo, né, o que está acontecendo. E o povo brasileiro sabe que eles são os criminosos. E ele sabe que o MST e os outros movimentos, vários movimentos, o que nós queremos é terra para produzir alimento, para produzir educação, para produzir dignidade para o povo do campo. Gini, você fala um pouco, né, dessa questão do governo, mas tem um negócio que me preocupa mais, né? Aqui em São José foi tentada, embora, né, sem sucesso, abrir uma CPI para investigar uma ocupação, né, um bairro, né, que a prefeitura mantém, não regulariza, que é o chamado Manhado de São José dos Campos, né, comunidade Jardim Nova Esperança, que não deu em nada a CPI, mas eu fiquei me questionando, né, se essa CPI do MST pode incentivar a extrema-direita no país inteiro a abrir CPIs para poder investigar, né, os movimentos sociais, as lutas dos movimentos. É importante que você coloca, porque, na verdade, não é só essa CPI que está instalada agora na Câmara Federal. Existe uma articulação desse grupo de bolsonaristas, principalmente deputados, né, ligados ao agronegócio, o setor mais atrasado do agronegócio, esse setor que tem impulsionado nos estados também a criação de CPIs e comissões para poder investigar e criminalizar os movimentos. E aí não é só o MST. Aqui no Ceará, por exemplo, tramitava na Assembleia Legislativa um projeto criminalizando, né, então, colocando que nenhum trabalhador, homem ou mulher, e ele ficaria proibido de participar de qualquer política pública do governo estadual ou do governo federal se ele vivesse em um processo de ocupação. Aí não é só MST. Você imagine Fortaleza, só em Fortaleza nós devemos ter hoje em torno de 200 ocupações de diversos movimentos sociais, né? Como em outros estados também se tentou criar CPI específica para criminalizar o MST, CPI para tentar criminalizar o MTST. Portanto, há uma articulação nacional nesse sentido, né? Então, o governo anterior que nós tivemos no Brasil, um governo sem compromisso, um governo que deixou muito claro o seu compromisso com o grupo do agronegócio, com os madeireiros, com os invasores de terra, das terras indígenas, com os garimpeiros, e deixou muito claro, logo no seu começo do governo, que indigenistas não teriam um palmo de terras, e que o MST não teria uma área desapropriada, e assim ele o fez. E ele criou um sentimento de ódio no nosso país muito ruim. Então, essa articulação de tentar criminalizar o MST como outros movimentos
como está acontecendo agora com a CPI a nível nacional, ele também está acontecendo em alguns estados. Se eu não estiver enganado, são em torno já de 10 estados que têm iniciativas como essas. Em algumas já foram totalmente desmobilizados, porque não há cabimento se colocar, se instalar uma CPI ou aprovar projeto de lei proibindo as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade em área de ocupação não ter direito à política pública, como Bolsa Família, como aqui no Ceará o programa Mais Infância, como o programa Ceará Sem Fome, que tem aqui no Ceará, que foi lançado pelo governo do Ceará e o Mano de Freire. Portanto, são ações que precisam ser combatidas diariamente pelo MST e por aqueles e aquelas que lutam por uma vida melhor. Entendi. E, Geni, você na sua fala aí que o MST e não invade, né? Eu gostaria que você explicasse aí pra pessoa que não entende essa discussão, né? Qual que é a diferença entre ocupar e invadir? Na verdade, é o seguinte: o que o MST faz, tá certo, é ocupar uma área que não cumpre a função social. É importante você que está acompanhando. A legislação brasileira diz o seguinte, que uma propriedade, ela precisa cumprir a função social em 3 aspectos. Primeiro, na produtividade. Portanto, ela tem que ser produtiva. Né? O segundo aspecto é em relação à legislação trabalhista, ou seja, os trabalhadores que vivem naquela propriedade, eles trabalham naquela propriedade, eles precisam ter o seu direito trabalhista garantido, isso é constitucional. E o outro aspecto é da legislação ambiental, portanto, aquela propriedade, ela precisa cumprir a legislação ambiental, né? E diante disso, o que o MST faz fazer uma ocupação dessa propriedade que não cumpre essa função social, porque a legislação brasileira diz que a área que não cumpre a função social, ela deve ser desapropriada para os fins de reforma agrária. Por isso que o MST faz é uma ocupação para pressionar o governo federal a cumprir a legislação. E lá se determina também que quem faz isso é o governo federal e por meio do INCRA. E ficar bem claro, essas áreas ocupadas, depois elas passam a ser assentamento, não é que o MST ou os movimentos tomam essa área. O proprietário recebe dinheiro equivalente ao preço de mercado pelaquela área. O governo federal faz uma avaliação, quando ele constata que aquela área não cumpre a função social, se abre um processo interno no INCRA e, a partir disso, começa o processo de desapropriação e o governo federal desapropria aquela área. E aquela área, ela passa a ser assentamento, ela é emitido posse a partir da autorização da justiça. Portanto, é um processo interno no INCRA e um processo judicial. Ele é todo baseado na legislação brasileira. Portanto, o que a MST faz é uma ocupação, como eu já falei, para pressionar, para denunciar e o governo cumprir a legislação. O que é uma invasão? Uma invasão é que os fazendeiros têm feito com as terras indígenas. Uma terra que é indígena, que eles vão lá, eles invadem para tirar riquezas daquela terra, para seu benefício próprio. O que os madeireiros fazem para invadir aquelas terras, para tirar madeiras, para seu benefício próprio. Não tem nada de interesse social, não tem nada que, no sentido de tentar desenvolver aquela propriedade numa perspectiva da coletividade. Ele invade para poder ter benefício próprio, individual, para a pessoa. Portanto, o que os fazendeiros fazem, sim, é uma invasão, é um esbulho daquela área. Mas o que o MST faz é uma denúncia baseada na legislação brasileira e o INCRA faz o processo de vistoria e a justiça reconhece isso. A partir disso, se instala realmente o projeto de assentamento, onde o governo federal começa a desenvolver diversas políticas públicas para atender aquela comunidade
né, que a partir da ocupação houve a constatação de que a área realmente não cumpria a função social e o governo federal passa a cumprir a legislação destinando a área para a reforma agrária. Então, é isso que o MST faz. Então, é muito diferente uma ocupação para uma invasão. Uma invasão é um interesse individual, particular, né? A ocupação, ela tem um interesse coletivo, da coletividade, e a gente denuncia para que o governo cumpra a legislação. Guilherme? Peço aqui desculpas para o Gi e demais ouvintes que, né, tem uma travada aqui no computador, mas estamos de volta. Então acho que tá tempo aí, né, de você ter pego aí uma água para beber e tudo mais, né? Maravilha. Genê, muito se fala aí, né? Primeiramente, que a gente precisa entender, né? Você tem toda uma explicação, né? Inclusive do ponto de vista legal, da atuação do MST. Eu gostaria de saber qual que é o tal do fundamento jurídico, né? Que fez com que os parlamentares resolvessem investigar o MST, né? Porque se não tem, né, esse fundamento jurídico, né? Então a gente tem um problema, né? Porque não dá para o parlamentar fazer as coisas da cabeça dele numa suposta democracia, né? Pelo menos é o que dizem ser assim. Na verdade, não há elemento jurídico que motive uma instalação de uma CPI. Não há. A CPI contra o MST é uma CPI política, que tem como objetivo concreto criminalizar o MST. E não é só o MST, é criminalizar aqueles e aquelas que ousem lutar por direito nesse país. Como eu mencionei, nós estamos vivendo um período da democracia muito conturbado, um período onde nós tivemos um presidente que, desde a sua campanha, um presidente anterior, né, um ex-presidente hoje, que logo mais irá, com certeza, ficar inelegível, desde a sua campanha, deixou muito claro
as suas ações e expressões de criminalizar os pobres, fazendo ataque à população de trabalhadores e trabalhadoras desse país. Ataque aos negros, aos sem terra, às mulheres, à imprensa, né, a setores importantes do nosso país. Os trabalhadores rurais são responsáveis, a agricultura familiar camponesa é responsável por 70% da produção que vai para a mesa do povo brasileiro. Portanto, tentou-se criar uma narrativa nesse país de ódio contra os pobres. E o que tem nessa CPI é uma manifestação concreta de ódio contra um movimento legítimo que tem nesse país. Portanto, a ocupação não é crime. E não é eu que estou dizendo. Existe ação no Supremo Tribunal Federal que reconhece a legitimidade da ocupação do MST, deixando claro que não é esbulho. O que o MST faz, como eu já mencionei, é uma denúncia para que o governo possa cumprir a legislação. E que é uma ação não de um individual para seu benefício próprio, mas uma ação de trabalhadores organizados para lutar por um direito que é constitucional, que é a reforma agrária. Portanto, não há uma motivação jurídica que motive a instalação da CPI. A CPI do MST ela surge pela motivação política, de criminalizar o movimento, para deixar claro para a sociedade que o MST é um movimento criminoso, que tem que ser combatido, que não pode ter acesso à política pública, que se o governo federal destinar políticas públicas para os assentamentos, estará fortalecendo esse movimento, portanto, não pode fazer. Portanto, o objetivo é esse, criminalizar o MST, bater no governo federal e tentar fugir, tirar o foco da CPI do 8 de janeiro, daqueles e daquelas que fizeram um ataque brutal à nossa democracia, que muitos dos deputados que estão hoje criminalizando o MST foram incentivador e financiadores desses atos que nós presenciamos antidemocrático e que nós acreditamos que a CPI instalada, a CPMI instalada nesse país, irá com certeza punir aqueles que diretamente participaram dos atos antidemocráticos, mas também com aqueles que financiaram, os financiadores. E não temos nenhuma dúvida que parte, inclusive, daqueles que nos acusam hoje, serão desmascarados como estão sendo, pelo trabalho escravo, pela invasão das terras indígenas, pelos ataques antidemocráticos. Portanto, não há uma motivação legal, jurídica, para instalar essa CPI contra o MST. Maravilha. E, Gini, uma coisa que chama atenção, né, é que o MST já foi, né, historicamente alvo aí de várias violências no campo, né? Uma delas é o massacre de Eldorado dos Carajás. E não houve esse estardalhaço, né, por parte de alguns parlamentares para poder investigar esses acontecimentos que foram assim bastante graves, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco isso, né? Se investiga o movimento, mas quando o movimento sofre violência no campo, né, aí ninguém quer ver, né? É importante você colocar esse assunto e dizer que a Comissão Pastoral da Terra, CPT, eles já há alguns anos, eu acho que é o levantamento talvez mais fiel e mais importante que existe no Brasil sobre a violência no campo. Eles fazem todo ano um livro que eles chamam Caderno de Conflitos Agrários. E é importante a gente perceber todo ano como vem aumentando a violência contra os pobres, principalmente os conflitos no campo. E eles trazem presente também, inclusive, quem é que faz esses conflitos? Quem é que são os motivadores? Então, os conflitos, eles são desde ameaça de morte, desde prisão de forma arbitrária, violência física,
inclusive assassinatos. E fica muito claro que eles acontecem tanto vinculado à questão da ocupação da terra, em relação à luta, tanto pela terra como a luta pela água, e também a luta pela garantia da legislação ambiental. Então, contra os trabalhadores já foram muitos massacres. O massacre do Dourados Carajás foi de forma mais escancarada, mais violenta, que inclusive teve repercussão internacional, né? Então, e quem fez aquele massacre foi a polícia militar do governo do Pará. O MST marchava de forma pacífica de um município para outro, e iria, inclusive, ser recebido pelo INCRA do município de Marabá, no estado do Pará, a partir de uma negociação com o próprio governo do estado, né, do Pará, que naquela época era Almir Gabriel, que tinha ficado acertado que, inclusive, o governador iria encaminhar alguns ônibus para que as famílias pudessem sair de lá e uma representação ir para Marabá, para uma negociação com o INCRA, para discutir sobre a desapropriação de terra naquele estado. Na hora marcada de chegar os ônibus, na verdade, o que chegou foi a polícia, que cercou as famílias de todas as saídas, não tinha para onde sair, e, na verdade, fez um verdadeiro massacre. 21 trabalhadores mortos naquela tarde. Eu tive a oportunidade de depois ir lá no Pará, teve dois julgamentos, né? Teve um, depois teve outro julgamento, eu tive a oportunidade de ir lá, de conviver com algumas das pessoas que sofreram com o massacre, são sobreviventes, mas é impressionante que, inclusive, os sobreviventes carregam marcas até o dia de hoje, marcas físicas, psicológicas. Então, quem promove a violência nesse país é o latifúndio. Quem produz a violência nesse país é o latifúndio, é o agronegócio, as mineradoras, é aqueles e aquelas que produzem o trabalho escravo, é aqueles e aquelas dos madeireiros que tentam usurpar as riquezas naturais do nosso país, né, para seu benefício próprio. Portanto, o caderno de conflito agrário, como eu digo, é o caderno talvez mais fiel em relação ao conflito agrário desse país. Fica muito claro de que quem promove a violência nesse país não é o Sem Terra, não é o movimento que luta por moradia, não é o movimento que luta em defesa do meio ambiente, que luta pela agroecologia, que luta para organizar os trabalhadores que sofrem os grandes impactos dos grandes empreendimentos como as barragens. Não são os povos indígenas, não são as comunidades quilombolas. Quem promove a violência nesse país é os fazendeiros, é o agronegócio, é os mineradores, é aqueles e aquelas que também promovem o desmatamento, os madeireiros é quem promove a verdadeira violência nesse país. Esses, sim, são criminosos e precisam ser combatidos. O Estado brasileiro não pode aceitar o que estão fazendo com os povos indígenas, com os quilombolas e com os camponeses desse país. Não podemos admitir que garimpeiros, de forma irregular, invada terras indígenas para poder instalar garimpo, para poder tirar ouro, para poder tirar outros minérios, para enriquecer alguns nesse país. Nós não podemos permitir qualquer tipo de violência. E dizer que nós do MST e dos trabalhadores em geral no Brasil estamos resistindo. E aquele argumento que se utiliza na CPI, de que a CPI está sendo instalada porque aumentou o número de ocupação esse ano, isso não é verdade. Isso não é verdade. Os anos anteriores, mesmo na pandemia, o caderno de conflito agrário da CPT demonstra que houve uma crescência de ocupações de terra, inclusive no ano passado, com mais de 60 ocupações. Esse ano, o MST... nós não chegamos a fazer 40 ocupações, 32, 33 ocupações de terra. Portanto, mais uma vez, como eu já falei anterior, não se sustenta, não há justificativa para a instalação da CPI contra o MST, a não ser criminalizar, a não ser tentar criar uma confusão na cabeça das pessoas, dizendo que o MST é criminoso. Mas a sociedade brasileira já acordou
e sabe que os criminosos são eles, aqueles que tentam nos acusar. Sim, Gini. E, Gini, falar um pouco aí né, dos acontecimentos aí da CPI. E um desses acontecimentos é que né, os deputados, né, da extrema direita que está dirigindo aí essa CPI querem perseguir aí os deputados e deputadas, né, principalmente, que se colocam a favor do movimento, como as deputadas do PSOL, Samia Bonfim, Fernanda Melchione. Eu gostaria de que você comentasse um pouco dessa perseguição aí, né, das deputadas que se colocaram aí em defesa do movimento. É vergonhoso, como acompanhar a CPI chega a ser vergonhoso. A gente vê que uma casa que deveria ser tão importante, né, inclusive para cumprir legislação, tratar como está sendo tratado na CPI. Regimento daquela casa parece que não serve de nada, então as regras eles que fazem, quando se pede uma questão de ordem que é regimental, não é aceito, então os acordos que é feito não é aceito, portanto, a gente percebe como os bolsonaristas, como tem a maioria naquela CPI, tenta a qualquer custo, e tem feito isso, né, atropelar qualquer processo democrático. Na verdade, eles são defensores, com certeza, são todos eles, a grande maioria, são autoritários, são favoráveis ao sistema totalitarista, não concordam com o processo democrático, isso fica claro na CPI, o que tem sido feito com as deputadas, né, a defesa que elas têm feito é muito importante, não a defesa simplesmente do MST, uma defesa da democracia, uma defesa da legislação brasileira, né, uma defesa muito importante para aqueles e aquelas que lutam nesse país. E nós, inclusive, somos solidários os ataques que elas têm sofrido, mas, como disse, o povo brasileiro está vendo. O povo está vendo que não dá para se admitir, né, que um presidente, que um relator ou qualquer outro deputado se ache no dever, no direito de atropelar, né, qualquer processo de regramento dentro da própria casa, né, como regimento interno, não deixar as deputadas se expressar, que é o seguinte, num processo democrático, o debate ele é importante, ele é sadio, ele ajuda, né, inclusive no processo democrático. As visões diferentes, elas são importantes no processo de democracia. Agora, não respeitar qualquer possibilidade de um parlamentar se manifestar, colocar seu ponto de vista, não respeitar o regimento interno da casa, que é fundamental, inclusive para o andamento daquela casa, demonstra, na verdade, a forma como tem sido construído essa CPI. E como já mencionei, reforçar novamente, nós temos clareza que o relatório dessa CPI já está pronto, que é criminalizar os movimentos, principalmente o MST. O que eles estão procurando é elementos para justificar o seu relatório. Isso fica claro na fala de todos os deputados direita bolsonarista que estão ali. E o que as nossas deputadas, como outros deputados, têm feito, tem sido a defesa da democracia, tem sido a defesa da importância da reforma agrária para esse país, um país que 33 milhões de pessoas passam fome. Uma da saída é a reforma agrária para produzir alimento. Um desses países que é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, que tem causado doenças gravíssimas nesse país. Qual é a saída? É a agroecologia, é produzir alimento de forma saudável, é você investir, né, em uma política agrícola que respeite o meio ambiente, respeite a natureza, e possa investir, inclusive para que os agricultores possam produzir a sua semente, para produzir seu alimento, e é isso que os deputados e as deputadas têm feito. Então, o que está em jogo ali é um enfrentamento de projeto. Nós temos hoje, no campo brasileiro, duas visões muito claras de desenvolvimento. Uma é do agronegócio, que é a produção de commodities, principalmente de soja, milho, gado, para exportação. Não é para matar, não é para saciar a fome do povo brasileiro. Produção essa que precisa de trabalho escravo, produção essa que precisa de expulsar trabalhador do campo, produção essa que precisa de incentivo fiscal. Quem mais tem incentivo fiscal nesse país hoje é o agronegócio. Se o Estado brasileiro tirar
O incentivo fiscal do agronegócio, o agronegócio quebra. O agronegócio quebra. Portanto, o que as deputadas têm feito é a defesa de um projeto de agricultura diferente, onde tem a reforma agrária, onde se possibilite a investir na pequena agricultura, se possibilite a investir para que os agricultores tenham acesso à tecnologia para a produção, onde se possibilite a ter recurso para a comercialização dessa produção, para que a produção possa chegar na mesa do povo brasileiro. Quem produz alimento para saciar a fome do nosso povo é a agricultura familiar camponesa, não é o agronegócio. E como eu já disse, se o governo brasileiro, se o Estado brasileiro tirar o incentivo que dá para o agronegócio quebra, ele não se sustenta, ele não tem viabilidade. E ele, para ter viabilidade como está hoje, é produzindo crime ambiental, é produzindo violência contra os pobres, é produzindo trabalho escravo, é fazendo desmatamento, é não respeitando a legislação brasileira e a vida desse país. Portanto, nós temos clareza que estamos no caminho certo e que o povo brasileiro está conosco. Conosco no sentido de saber que o alimento que vai para a mesa dele vem da agricultura familiar camponesa e não daqueles e daquelas que tentam nos criminalizar. Maravilha, vamos pegar alguns minutinhos aqui da nossa live, né, ô Gini, e desmascarar algumas fake news, algumas inverdades sobre o movimento, né? Muito, né, gente que tem preconceito, né, com o movimento sem terra, fala que o movimento sem terra não gosta de trabalhar. Gostaria que você respondesse essa acusação. Na verdade, o MST é um movimento que desde o seu início está muito claro, né, do nosso objetivo de organizar os trabalhadores para lutar pela terra, pela reforma agrária e pela mudança de vida no campo. E nós temos clareza de que essa mudança ela passa também pelo trabalho. Nós somos contra o trabalho escravo que é feito pelo agronegócio contra os pobres, mas as nossas comunidades são comunidades de povo livre, organizado, que procura a sua forma de se organizar, de trabalhar, de lutar. O que nós não queremos é ser escravo de ninguém, é ter autonomia. E nosso povo trabalha assim, trabalha para produzir, primeiro para saciar a fome da comunidade e depois para comercializar em programa institucional, como também no mercado local, regional e estadual. Se tem uma ideia, Guilherme, uma realidade do Ceará, que deve ser praticamente de várias regiões do país, antes do assentamento, se você chega nas comunidades, logo na entrada da comunidade, tinha ali um local que era um cemitério, nós chamávamos cemitério de anjinho, um cemitério de enterrar crianças. E que eu mesmo sou de uma comunidade que hoje já tem mais de 40 anos, e que todo ano a gente enterrava muitas crianças lá. Morria muita criança. E a gente não entendia aquilo, porque o nosso processo de consciência não nos deixava compreender. E depois do assentamento, que hoje tem 33 anos, não morreu nenhuma criança. E nós fomos perceber que as crianças morriam de fome. O nosso povo, nossos pais, nossos avós, trabalhava muito, mas não trabalhava metade daquela produção ou mais, era para o proprietário. O que nós não queremos é trabalhar para enriquecer alguns, principalmente os fazendeiros. Nós trabalhamos sim, somos trabalhadores para que a gente possa desenvolver a nossa comunidade, né, de forma coletiva, onde a gente possa ter autonomia e a gente não precisa ser escravo de ninguém. Portanto, essa fake news de que o MST não trabalha, ela é mentirosa. Então, o MST trabalha sim, as famílias são trabalhadoras e têm feito muito pelo nosso país. Digo mais uma vez, 70% do alimento que vai para a mesa do povo brasileiro, não é eu que estou dizendo, é dados do IBGE que diz que essa produção, 70%, vem dos camponeses e camponesas desse país, da agricultura familiar camponesa. Portanto, nosso povo é muito trabalhador. Nossa, que negócio triste que você acabou de contar desse negócio do cemitério das crianças, né? E, ô Gini,
E antes, né, de ter esse assentamento aí que você contou, acho que é importante aí a gente estender essa questão. O que que o governo, né, fazia aí para ajudar essas crianças, né? Porque ou o governo, né, ou os governos deixavam as crianças aí morrer assim. Na verdade, é importante destacarmos que nós, nos últimos períodos no Brasil, foi muito importante a conquista de governos populares com compromisso com o povo brasileiro. Se a gente olhar, pode até não gostar, não concordar com o que eu vou falar, mas se a gente for fazer uma análise a partir do governo Lula de 2002, 2003 para cá, que o povo foi colocado no orçamento da União, mudou os índices no nosso país. Então, o pobre veio ter direito a partir do governo do PT, a partir do governo Lula. Eu olhar para a realidade do Ceará, que é a realidade de muitas partes do Brasil, nós não tínhamos direito à energia elétrica, nós não tínhamos direito a ter acesso a várias políticas públicas, não direito à água, como direito a outras políticas. E tudo isso influencia diretamente no desenvolvimento da vida das pessoas. Portanto, a partir de um governo que começou a colocar o pobre no orçamento da União, nós temos um programa Bolsa Família que foi muito importante, o programa que nós temos agora, mas um investimento em reforma agrária, em Pronaf, no PAA, no PENAI, energia elétrica para os pobres, energia para todos, acesso à água no Nordeste, né, com vários programas de cisterna, de barragem. Então, assim, isso nos possibilitou para que o povo brasileiro, para que o povo nordestino pudesse ter de verdade acesso a políticas públicas. Antes nós não tínhamos. Se nós formos olhar de 2002 para trás, qual era o pobre de comunidade que teria acesso a um projeto, né, um financiamento de produção em banco? Nenhum tinha. Portanto, essas políticas públicas foram importantes, mas quero destacar, isso não é fruto simplesmente de um governo. É fruto também da organização do povo trabalhador. A organização do MST, a organização da CONTAG a nível nacional, de vários movimentos sociais que passaram a se organizar no sentido de, com mais força, reivindicar direito para os trabalhadores. E nós encontramos nos governos do PT, um governo com sensibilidade que colocou o povo no orçamento da União. Portanto, a luta por reforma agrária, Guilherme, ela é muito justa e necessária para a gente superar a miséria nesse país. É inadmissível que depois de todo esse período de governo popular, entra um governo fascista durante 4 anos e o nosso país volta para o mapa da fome. É 33 milhões de pessoas passando fome. É muita gente passando fome no país. Portanto, qual é a saída para superar a fome? É produzir alimentos. Onde é que nós temos possibilidade de produzir alimentos saudáveis, baratos, para saciar a fome do campo e da cidade? É no campo, é nas comunidades. Portanto, a saída é reforma agrária. É o governo federal destinar as terras públicas, terras devolutas, para fim de reforma agrária e desapropriar as áreas que não cumprem a função social, né, que a legislação diz que tem que ser desapropriada para fim de reforma agrária. Portanto, esta é a saída. E nós acreditamos que governos populares, que têm sensibilidade com as causas sociais, contribuem muito para esse avanço da superação da fome, da miséria, não só no campo, mas também na cidade. Vamos aí falar sobre ainda mais fake news sobre o MST, né, Geni? Outra fake news que aparece bastante nessa, e também tão clássica como a outra, é de que o MST vai invadir né, uma fazenda, que o cara tem uma vaca ou tem uma plantação de, sei lá, de maçã e vai querer tomar essa fazenda. Eu gostaria que você respondesse essa acusação. Na verdade, quem invade são os grileiros que tomam as terras. Aí em São Paulo, você pega o Pontal do Paranapanema, é só estudar e perceber como os proprietários invadiram e grilaram. É uma realidade daí, como de várias realidades do Brasil. Invadiram, como fizeram em 1500, quando chegaram aqui, invadiram as terras indígenas,
E, durante ainda a nossa atualidade, os garimpeiros, ilegal, criminosos, invadem as terras indígenas, como fizeram, invadem os quilombos, os madeireiros invadem as terras públicas e também comunidades ribeirinhas, os megas projetos, para a implantação de megas projetos para desenvolver cada vez mais e enriquecer alguns. Portanto, o MST não invade. Você que tem uma casa, uma propriedade, fique sossegado. Se sua propriedade cumprir a legislação brasileira, sabe quando o MST vai ocupar essa terra? Nunca. Só é para ter medo do MST aqueles e aquelas que não cumprem a função social. É essas propriedades que o MST ocupa. E ao contrário do que diz que o MST entra, destrói, ao contrário. Nós temos ocupado terras que a gente chega, a área está totalmente destruída, totalmente desmatada, totalmente destruída, totalmente. E o MST, o que a gente faz é recomprar. Você tem uma ideia, Guilherme? O MST lançou um programa interno do MST, que nos 10 anos o MST irá plantar 100 milhões de árvores, 100 milhões de árvores. Me diga nesse país, qual é a organização social desse país que tem uma ideia ousada como essa? E nós já plantamos cerca de 12 milhões de árvores nos últimos 2 anos. E o MST irá plantar 100 milhões de árvores. Então o que o MST faz é resgatar aquela terra que estava sofrida, improdutiva, destruída, e dar uma nova função social dela. Aquela terra que era de uma pessoa passa a ser de várias. Aquela terra que era uma fazenda passa a ser uma comunidade de pessoas livre, autônoma, que passa realmente a produzir vida. Então, é isso que o MST faz nesse país. Maravilha, vamos aqui chegando aí na parte final da nossa entrevista. E para tratar desse tema aí da CPI do MST, além dessas questões mais políticas, eu sempre pergunto também sobre, né, os assentamentos, né? Você falou que faz parte aí de um assentamento. O que vocês produzem? O que vocês fazem lá? Como que é a organização dos assentamentos? E a gente estava conversando aqui também, né, dos parlamentares que chegaram a invadir, né, ocupações, se qualquer um pode, né, com autorização, né, de quem tá lá, né, pedir para vocês, tipo, visitarem uma ocupação, um assentamento que vocês aceitam, qualquer um pode chegar lá e ver como que funciona? É importante que você coloca, porque às vezes também há um fake news de que nas áreas do MST não pode entrar pessoal. Ao contrário, esse mês de junho, o MST abriu as portas de todo o seu assentamento, motivou as pessoas para ir visitar, e nós temos recebido muitas visitas de universidade, de estudantes, de várias pessoas, né, que têm visitar para conhecer verdadeiramente o que é o assentamento. Então, nós temos recebido muita gente, o MST está aberto para receber aqueles e aquelas que queiram conhecer, né, que queiram contribuir. O MST nunca se negou a isso. E deixar claro, né, no meu assentamento a gente produz caprino, produz ovino, produz horticultura, né, existe a forma de organização, né, das famílias por via associação, como núcleo de família, setores, como o MST tem também no Brasil, hoje a organização de mais de 2.000 associações, cooperativas, setores, agroindústrias, são várias, são mais de 200 agroindústrias espalhadas em todo o estado, em todo o país, agroindústria de leite, agroindústria de carne, né, frigorífico, agroindústria de beneficiamento de mel, né, então são várias agroindústrias que o MST tem em todo o país, né, e, como vocês sabem, o MST hoje é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, não é pouca coisa. Então, o MST é um movimento produtivo, as comunidades onde corresponde, faz parte do nosso movimento, são comunidades muito comprometidas com a produção orgânica, né, produção de forma coletiva, em cooperativa, em associação, em grupo de famílias, né, e também estamos avançando em relação ao processo, como já falei, de industrialização. Então, o nosso movimento é um movimento que tem feito muito pelo país, um movimento importante para o país, que tem contribuído muito no desenvolvimento
de nosso país, principalmente da agricultura familiar camponesa. E estamos, com certeza, iremos continuar cada vez mais contribuindo para aumentar o número de famílias produzindo. Lógico, nós temos grandes desafios. Desafio no sentido de garantir que os agricultores tenham acesso à tecnologia. Por que a tecnologia hoje só é para o agronegócio fazer a grande produção? Nós queremos que os agricultores tenham acesso à tecnologia para ajudar cada vez mais a desenvolver o campo. Portanto, estamos aí na luta aí para desenvolver cada vez mais o campo brasileiro. Maravilha, só para a gente finalizar agora de vez, o Dini, aonde a pessoa pode encontrar o produto do MST? Aonde que é vendido, comercializado? Então, o MST tem produtos em vários locais. No Brasil, nós estamos criando uma rede que se chama Rede de Armazém do Campo. Então, em vários estados, tem São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Ceará, Paraná, Rio Grande do Sul, vários estados nós temos uma rede de mercado, né, que são mercados organizados pelo MST, que se chama a nossa produção, como a nossa produção também está chegando no mercado convencional. Tem vários redes de supermercado que estão comercializando o leite do MST, o arroz do MST, grandes redes de supermercado do país já estão comercializando, como no mercado local, regional, né? A gente tem conseguido colocar a produção, como também no mercado institucional, ou seja, nos programas do governo. Então, são vários assentamentos que têm participado do programa PAA, do PENAI, que têm colocado alimentos. Então, tem municípios inteiros desse país que grande parte da alimentação das escolas vem das nossas comunidades. O arroz, o leite, a carne, a fruta, as verduras. Portanto, o MST tem participado muito desse processo realmente de comercialização, tentando cada vez mais aproximar a nossa produção do consumidor, né, que é a classe trabalhadora. E em diversas feiras, né? Então, tivemos agora, o mês passado, né, uma feira em São Paulo, que foi um espetáculo, uma feira onde passou 400 mil pessoas, né? Houve produção de todos os estados brasileiros. Portanto, o MST é um grande produtor, não só de arroz, de leite orgânico, mas de várias variedades de produção, né, que tem contribuído para o desenvolvimento dos nossos municípios, dos nossos estados e, com certeza, do nosso país. Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente a participação do Genê e de toda a direção, né, do MST, que, né, vem dando aí uma atenção para o canal, vem topado aí falar aí no Mesa de Debates. O Genê é o segundo, né, e eu espero conseguir trazer ao longo da CPI muito mais pessoas aí do MST para poder falar, né? Eu sei que o Mesa de Debates não tem um tamanho de uma Rede Globo, o tamanho de uma mídia grande, mas a gente se coloca em defesa aí do movimento, porque a gente entende que é uma perseguição política e quando se trata de perseguição política, todo mundo aí que preza mínimo pelas liberdades democráticas tem que se colocar, né, contra a perseguição política. Então eu passo a bola aí para o Gini fazer suas considerações finais. Guilherme, só agradeço você e todos que fazem esse meio de comunicação. Inclusive, quero concluir dizendo da importância da gente fortalecer os nossos meios de comunicação alternativos. Então, cumpre um papel muito importante nesse país para que possa falar diretamente com você que está ouvindo esse programa, essa entrevista, porque a comunicação comunitária, alternativa, ela cumpre uma função muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, de ataque à democracia, de ataque aos pobres, de muita fake news. Então, todas as armas, elas são importantes na luta de classe, principalmente a arma da comunicação alternativa. Obrigado, dizer que é uma alegria nossa participar desse momento, e o MST, como disse no começo, iremos ser mais uma vez vitoriosos, mais forte de que quando começar essa CPI. O povo brasileiro sabe que o MST produz alimento, que o MST
faz solidariedade, doando um alimento nessa pandemia, tudo que a gente fez, a população brasileira sabe que aqueles que nos acusam não têm moral político para nos acusar, porque quem são os criminosos são eles, que invadem terra indígena, que faz trabalho escravo, que faz desmatamento, que não cumpre a legislação brasileira, que usa agrotóxicos para envenenar a terra, a água e as pessoas. E o MST irá continuar firme e forte no foco da luta pela reforma agrária. Um abraço, meu companheiro. Seguimos aí na luta todos os dias. Muito obrigado, Geni, mais uma vez agradecendo, também agradecendo a você que nos acompanhou até aqui. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, também segue aí a gente nas redes sociais como Facebook, Instagram e também, né, o TikTok. E quem puder colaborar aqui com o nosso Pix, 385-007-02800. Nós somos uma mídia independente, então para que a gente continue aí defendendo aí, né, os trabalhadores, os movimentos sociais contra as perseguições, a gente precisa também manter a nossa independência financeira. Então quem puder ajudar com um Pix, colabore, né, porque nós não somos financiados nem pelo Estado nem pelo capital privado. E outra plataforma de financiamento é o Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. A programação continua, né? Daqui a pouquinho tem mais a última live aí da sexta-feira. Um forte abraço e fui!